Sejam todos bem-vindos a mais uma live de perguntas e respostas. Vamos iniciar, então, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, pedindo proteção, saúde, paz para todos que estão sintonizados conosco. Hoje o tema é livre e quem vai responder as perguntas é o Marquinho. Boa noite, Marquinho. Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem. Tudo legal. Gente, lembrando mais uma vez que a quantidade de perguntas que a gente está recebendo, assim, então, nós estamos recebendo muitas perguntas, a gente vai tentar responder todas, se não conseguir, o próximo responde. Então, assim, quem quiser ouvir muito aquela pergunta nesse dia, manda rapidinho, assim, manda um pouco de antecedência. Assim, a gente agradece, né, Marquinhos, a participação de todo mundo, e agradeço também as sugestões de palestras. Inclusive, a primeira pergunta de hoje, ela foi recebida logo após a palestra que o Carlos fez na terça-feira, uma palestra bem legal, inclusive, sobre o mundo espiritual, e que foi sugerido pelas pessoas que estão acompanhando o site e fez o pedido, né, desse tema. A pessoa assistiu a palestra e ficou com uma dúvida. Assim, ela gostou muito, achou muito interessante e queria saber a diferença que existe entre mundos transitórios e as colônias espirituais. Sim, mundo transitório e As colônias. As tá. colônias, tipo o nosso lar. Aham. O mundo transitório, ele é um mundo destinado particularmente, né, a indivíduos ainda que precisam encarnar aqui na Terra. Então, esses indivíduos, esses seres, eles têm necessidade de encarnação aqui no mundo ainda, né? Só que eles ainda não têm condição, né? O mundo transitório é quase que um estágio temporário, né? Porque ele passou por um período que a gente chama assim, ele viveu na erraticidade por muito tempo e ele vem de uma situação de sofrimento muito grande, tentando aos poucos se restabelecer. Então esse ser, ele ainda não está preparado para a encarnação. Ele vai para um mundo transitório, ele não tem condições de encarnar nesse mundo transitório, lá ele vive como se fosse uma anticâmara, né? Uma situação de repouso. Aí sim, quando ele consegue se restabelecer, aí que ele vai ser preparado para uma futura encarnação. Então, é um indivíduo que já passou por um sofrimento muito grande por muito tempo, né? É diferente da colônia que você comentou do nosso lar, né? É comum na crosta terrestre essas colônias, né? E elas têm várias características, né? A mais conhecida é o nosso lar, até por conta da divulgação do filme, né? Então, são colônias que elas possuem diferentes graus evolutivos, né? E é um termo que define um local para onde vão aquelas pessoas que desencarnam aqui na Terra, mas elas ainda têm condição de estudar, de trabalhar, elas ainda têm vínculos aqui na Terra, elas vão passar por novas encarnações, né? Mas elas ainda necessitam de um grau de evolução, de entendimento, para retornar aqui, para continuar a sua escala evolutiva, né? O mundo transitório, não, é bem diferente disso, né? É só um estágio para poder preparar aquele espírito para ter condições de reencarnar. Basicamente é isso. Então, assim, o espírito que vai para as colônias, ele está numa situação melhor do que aquele que está indo para o mundo transitório? É, Uma- ele pode estar numa situação melhor, sim, né? O mundo transitório, ele é um mundo na escala evolutiva, né? Exatamente para preparar, que vai dar condições para aquele espírito conseguir reencarnar. É, aqui tem uma pergunta aqui que é bem atual, né, relacionada a aquela explosão que houve no Líbano, que chocou o mundo inteiro.
A pessoa pergunta assim, essa explosão que aconteceu no Líbano, mais especificamente em Beirute, e teve mortes coletivas, ela pode fazer parte do projeto de transformação do planeta Terra, que está migrando, né, de mundo de provas e expiações para um mundo regenerador, um mundo regenerado? Muitas pessoas elas nos perguntam, né, não só sobre esse fato, né, tem essa questão da pandemia também que a gente está passando, né, e todos eles, né, são casos relacionados a um mundo de regeneração, né. O que a gente tem que entender é basicamente o seguinte, né, todos os fatos que a gente vem passando já há muito tempo pertencem a essas questões de regeneração, né? A quantidade de eventos que vem acontecendo, né? Já tem muito tempo, né? Que a gente observa, né? Pertencem a esses eventos do mundo de regeneração, né? E ele ainda é longo, né? O que a gente não tem que preocupar muito, né? É ficar focado nisso, né? Por exemplo, acontece o fato da explosão lá no Líbano, né? O que é mais comum é todo mundo entrar em pânico e focar suas atenções nesses eventos. A mídia explora muito isso, né? Até por falta de assunto para vender imagem, né? E o seu marketing, então ela explora insistentemente as grandes catástrofes, né? E aí o que as pessoas fazem? Que é mais comum, a pessoa se liga nesses eventos, ela fica ouvindo sobre pandemia, sobre explosão, sobre doença o dia todo. Então ela foca nas catástrofes, né? E ela esquece de olhar para dentro de si mesma, né? A verdadeira regeneração, ela tem que acontecer com todo indivíduo que está aqui nessa encarnação hoje. Nós pertencemos a esse mundo de regeneração, mas a gente precisa dar a nossa contribuição para nós mesmos. Se a gente não conseguir fazer isso conosco, né, a gente não deu esse passo. Então a gente está aqui perdendo tempo. A gente está focando no externo e está esquecendo de olhar para dentro de nós mesmos, né? Mas assim, para eu concluir, todos esses eventos fazem parte, né, desde que eu entenda que eles são naturais no mundo, sempre foram, né? Mas que eu não posso focar só nessas coisas, eu não posso esquecer de mim, eu tenho que continuar caminhando. Eu imagino que, assim, muitos canais espiritualistas, muitos sites que falam sobre espiritualidade, eles têm falado muito dessas questões, né, como você mesmo falou, de catástrofe, e eles associam isso a esse processo de mudança do mundo atual para um mundo de regeneração, assim, como se as pessoas precisassem estar preparadas para a quantidade de eventos catastróficos que ainda virão. Então, eu imagino assim, a cada evento que aparece, as pessoas em geral assim, eu digo, as pessoas que são mais ligadas a esses assuntos, né, da espiritualidade, elas já ficam assim, pensando, nossa, aconteceu isso, que mais vai acontecer? Você deve ter muita gente perguntar para É, você. o que a gente tem que deixar claro é o seguinte: tem no Evangelho, né? Não cai uma folha só sem que haja uma causa e um efeito e uma programação divina, né? Então, nós temos que estar preparados e sempre lembrar disso, né? Se nós estamos aqui nesse mundo hoje, tem uma causa, né? A gente já falou sobre isso, né? Quem quis participar desse mundo de regeneração pediu para vir encarnado exatamente nesse período, porque queria participar do mundo de regeneração. Lá na programação kármica, quando a pessoa vai encarnar, então ela coloca aqui condições que ela vem para esse mundo, né? Então ela participou dessa discussão. Então ela tem essa boa vontade de vir para esse mundo de regeneração. E o mundo de regeneração, ele não é só das catástrofes, né? O que a gente tem que enfatizar é exatamente isso, né? O mundo de regeneração é aquele que se prega mais caridade, mais amor,
é onde as pessoas, nesses momentos, né, esquecem de olhar o externo e vão olhar o próximo, aquele irmão que está passando fome, né? Elas se tornam mais caridosas, elas conseguem perceber o aspecto humano de forma mais prática e mais sensível, elas se sensibilizam com essas questões, né? Então, elas passam a entender que elas viviam num mundo extremamente fútil, às vezes vazio, que não tinha sentido, e lembram, né, que elas são humanas, que elas precisam olhar o seu irmão que está ali do lado. Esse é um mundo de regeneração. Então, a gente tem que olhar para essas questões, né? Não para essas outras. Essas outras, né, elas são exploradas pela mídia, né? E elas têm outros propósitos, né? Não esse do intuito de construir o bem, né? A gente tem muitas pessoas nesse momento fazendo ações em prol do bem, do crescimento dos outros, né? Da evolução dos jovens, né? Que é extremamente louvável. E esse é um mundo de regeneração que a gente quer. É. Aí, então, vamos passar para a próxima. Segundo a lei de causa e efeito, é possível as consequências de uma atitude delituosa alcançar um encarnado 500 anos depois do ato, né? Mesmo que esse encarnado já esteja numa situação melhor, alcançado uma condição assim, de melhoria interior, melhoria íntima. Sim, é plenamente perfeito, né? Porque senão não seria justa a lei de causa e efeito, ela não teria valor, né? Se tem causa e tem efeito, ela vai cumprir essa lei independente de tempo. Pode passar 100, 200, 500, independente da condição daquele outro ser, né? Ela vai ser feita de fato. Mas será que tem pelo menos um atenuante? Chega mais abrandado pela uma pessoa que É, já. o ser que vai evoluindo, ele vai se arrependendo daquelas ações, né? Então ele vai melhorando ao longo do tempo e ele vai aos poucos, né, se arrependendo daquele fato, né? Pode ser que para aquele que foi a vítima naquele momento acha que ele não cumpriu aquela causa, né, ou devolveu a ação de fato, né? Mas ele vai, aos poucos, ele vai entendendo o mal que ele fez. E ele mesmo, num determinado momento, pede para reparar aquele dano, né? Ele entende aquele mal que ele fez. Ele pede para voltar naquela condição e reparar aquele dano, certo? É que, assim, eu percebo, assim, que muitas pessoas entendem que, sim, se você é, já evoluiu, já tem uma consciência do certo e do errado, se você já passou por um degrau que não faria mais aquilo em hipótese nenhuma, esse fato de sofrer algo em relação à ação praticada seria injusto, seria algo. Para que a pessoa aprender com aquela dor se ela de fato já aprendeu? Você acha, o que você pensa sobre isso? Sim, mas o próprio arrependimento, né, e entender essa dor já é um castigo terrível, né? Então ele sente aquela dor do outro propriamente dita, ele sente como se ele tivesse sofrendo aquela dor, né? Então é por isso que Deus nos dá o benefício do perdão, né? Então é por isso que ele se arrepende. E num momento ou outro esses dois seres eles vão se encontrar de novo, né? E a melhor forma de reparação, eles vão entender qual é a melhor forma de reparação. Certo. A outra pergunta é assim: se o meu corpo tem facilidade em viciar em alguma coisa, então eu vim a essa vida para aprender a lidar com vícios? No caso, a pessoa talvez tenha facilidade, né, e não pode beber, ou se tem pessoa alcoólatra, por exemplo, mesmo que não que pare de beber, ela tem uma facilidade, se tomar um gole de álcool já volta tudo. Então seria isso? Ela tá uma das razões de Essa pergunta, ela tem alguns aspectos assim interessantes, né, que a gente vai discutir assim.
pormenorizado, né? Então, veja bem, ela coloca assim, se o meu corpo, né, tem dificuldade em viciar em algo, né? Tem Então, quer dizer, facilidade, na verdade. facilidade, desculpa, ela tem facilidade em viciar em algo, né? Então, ela está terceirizando o corpo, dizendo que ele está o acusando, né? Mas eu queria só ser bem objetivo nessa questão da seguinte forma, né? A pessoa, ela pergunta assim, se ela veio para essa vida para aprender a lidar com os vícios, não é isso que ela coloca? Sim, sim, ela pergunta É, na sequência. Eu nasci para isso, aprender a lidar com vício. o que eu acho que a gente coloca nessa situação é essa pessoa veio para essa vida para aprender a lidar com amor, para aprender a lidar com caridade, para aprender a lidar com afeto. Ela veio nessa vida para isso. Essas coisas que ela traz relacionadas aos vícios, são decorrentes de hábitos que ela pode ter tido em outra vida. Então a gente não pode, Deus não ia permitir, né, que você viesse para essa encarnação para aprender a lidar com o vício. Seria assim, né, jogar você dentro de um caldeirão, entre aspas, assim, né? Então você veio para aprender a lidar com amor, para aprender a lidar com a caridade. Aí eu quero entrar na questão do hábito, que é essa questão que está ligada ao vício, né? Ontem a Elza tocou em algumas questões que eu queria reforçar, né? Então, o vício, ele é a manifestação de um hábito, né? Esse hábito, ele pode ter vindo de onde? É essa questão que a pessoa tem que perguntar, né? Por isso que eu coloquei assim, que ela não pode terceirizar o problema. O meu corpo tem facilidade de viciar em alguma coisa, por exemplo, né? Ok, e a sua mente, ela tem facilidade de se apegar a quê? Né? Porque o corpo, quando essa pessoa encarnou, ele era puro, ele era ingênuo, né? Ele não recebeu nenhum tipo de tóxico, nenhum tipo de influência nenhuma de alguma substância, né? A mente pode ter vindo de uma outra encarnação já com esse hábito e que a pessoa tem dificuldade de deixar esse hábito. Então, a pessoa é que é responsável, ela é responsável, né, por esse hábito e que ele pode estar ligado à prática dela lá no passado, né? E normalmente todo vício ele tem uma questão do apego, né? Apego, que tipo de apego, né? Ela sempre vai viver as questões do mundo das sensações. Vamos pensar em todos os vícios que a gente possa imaginar. Você citou o álcool, mas você tem droga, você tem pessoas que são viciadas em sexo, em cigarro, em jogos, em aquisições, comida. O que é isso, né? Todos esses vícios são questões ligadas ao apego, né? Eu vivo sempre num mundo de sensações. Então, qual é o que está na minha mente, né? Eu preciso saciar o meu ego, né? Isso é o meu egoísmo. Eu estou praticando sempre gestos, né? Pensando só em mim. Eu preciso de álcool, eu preciso de droga, eu preciso de comida, eu preciso desse vício. Então, por isso que é ligado ao ego, né? Ou seja, enquanto eu estiver obtendo prazer no meu hábito grosseiro, que a gente vai chamar assim, que são os hábitos dos vícios, né? O que eu estou estimulando, o que eu estou produzindo nesse momento, né? Eu estou produzindo, né, serotonina e dopamina diretamente, porque a Elza comentou isso ontem, né? Eu vou buscar aquela substância que produza muita serotonina e dopamina no meu organismo, né? Me dá aquela sensação de euforia, né? E aí o que vem depois da euforia, né? Ela imediatamente após essa euforia, né? O próprio organismo se autorregula, né? E vai dar aquela sensação de mal-estar e de indisposição, né? Isso é comum, né? E o que acontece, né? Vamos pensar aqui outros hábitos, por isso que eu estou falando, chamando a atenção do hábito, né? Porque se é um mau hábito que eu tenho um mau hábito a vida toda de comer.
ou de fumar, etc., né? E eu busco gerar no meu corpo, colocar substância que me tragam endorfina, serotonina, dopamina, né? Eu consigo essas mesmas substâncias de outra forma. Vamos colocar assim, né? Por exemplo, como serotonina ou dopamina, meditação. Se eu tiver o hábito da meditação, né? Se eu tiver o hábito de distração como desenho, né? Diário, né? Tocar uma música, fazer tricô, para você ver como que o tricô antigo, né, tinha uma função, né? As pessoas hoje não sabem nem tricotar mais, né? Capinar um lote, que eu brinco, né? Tem que capinar, a pessoa hoje não capina mais, né? Então, todos esses hábitos, né? Correr, né? Correr. Correr, né? Fazer uma maratona, né? Dar gargalhada, né? Exercitar a gratidão, né? A alimentação é extremamente importante, né? Você tem nos alimentos ricos em probióticos naturais, kefir, iogurte natural, enfim, né? Nós estamos falando aqui de outros hábitos que pode ser que essa pessoa que tenha vício nem faça nenhum deles. Por isso que ela tem que sair daquela linha do hábito que ela já está acostumada e que é cômodo para ela dessa forma, né? E procurar novos hábitos, né? Mas o que é importante quando ela se encontra nessa situação de, eu tenho algum tipo de vício, ela já se movimentou. Se ela já despertou para descobrir que ela já está olhando para dentro de si mesma e ela já enxerga que ela tem um vício. Então, ela já está procurando um caminho. Então, ela está no caminho certo, porque ela já começou a se mover em direção àquele rumo de crescer, de se livrar daquele hábito antigo, né? E ela tem que ter a certeza de que existem formas dela sair, mas ela precisa querer, né? De uma forma assim muito intensa, né? Aí, lá no livro dos Espíritos, tem uma situação muito interessante, né? Que eu queria brincar um pouco com isso, né? Dentre os vícios, né, que a gente tem, né? Qual que pode ser considerado o mais radical? Qual o vício mais radical? O vício mais radical é o egoísmo, né? Volta lá no início que a gente estava falando, né? Daí deriva todo o mal. Esse indivíduo ele vai praticar todos esses vícios vivendo o eu, o ego, as sensações. Ele não se preocupa com ninguém. Ele não consegue enxergar um irmão que está do lado dele passando fome, né? Ele gasta, às vezes, uma quantidade expressiva de dinheiro com o seu próprio vício, mas ele não consegue doar nem um pouquinho para aquele irmão do lado dele que está passando fome, né? Que de repente foi colocado na frente dele para que ele despertasse e ele não consegue nem enxergar. Então, o egoísmo, né? E é por isso que quando você tem aquelas situações de recaída, né? O indivíduo ele faz o quê? Ele tenta sair dessa situação, ele não consegue adquirir novos hábitos, aí ele volta para a situação do início, entendeu? Por isso que adquirir novos hábitos durante esse processo de crescimento é importante, né? Então ele vai procurar se conhecer individualmente para ele ver quais são as questões íntimas que ele tem que buscar resolver. Ele vai buscar novos hábitos alimentares, é extremamente importante. Ele vai ter que buscar novos hábitos de atividade física, de saúde, de bem-estar, meditação. Ele vai ter que fazer na vida dele um conjunto de ações, né, para que ele promova esse crescimento dele. Não adianta ele querer ir, por exemplo, numa reunião, numa casa espírita, né, achar que vai chegar lá e vai tomar um passe e vai conseguir sair do vício. Esse processo, como é um hábito que pode ser que ele já traga de uma encarnação passada, pode ser que ele tenha toda essa encarnação para se restabelecer. Vamos dizer que ele tenha passado 2, 3, 4 encarnações nos maus hábitos, nos vícios, na moral duvidosa. Como é que ele vai fazer? Ele não consegue sair dessa situação num passe de mágica, né? Que a gente brinca, o Ctrl+C e o Ctrl+V, que é muito comum hoje. As pessoas acham que vão resolver todos os problemas da vida dela num passe de mágica. E é um processo. O processo é a luta sua
que tem esse vício para encontrar o caminho dessa felicidade. O processo todo, ele é longo e duro, e muitas vezes você bate na parede, muitas vezes e cai, mas tem que levantar e seguir em frente, ter um objetivo. Como você falou, para vencer um vício, é preciso muita coisa ao mesmo tempo, né? Um conjunto de ações que a pessoa precisa ter. Além de você ter determinação, de você querer, de você procurar um médico que às vezes vai te dar o suporte de algum, né, algum remédio, uma terapia, não é? Que para te Sim, dar um suporte também nesse período que você precisa, né, de um apoio, né? Um apoio para conseguir vencer aquilo. Então, eu acredito mesmo que não é por milagre, não, é por um esforço próprio mesmo que a pessoa consegue. E outra coisa, né, Marquinhos, tem a questão também da mudança de pensamentos, além da mudança de hábitos, os pensamentos, porque, por exemplo, no caso da bebida mesmo, quando a pessoa já bebe, ela atrai companhias espirituais também que vêm atrás da bebida. E aí fica mais difícil ainda para ele conseguir se desvencilhar desse hábito, né? Se ele mantém uma conduta mais correta, com pensamentos melhores, ele vai se ligar a vai estar assim numa faixa vibratória melhor, com melhores companhias. Não tem? exatamente, exatamente. Ele muda a faixa vibratória dele, né? E as pessoas que vão estar em volta dele vão ter outros hábitos, né? Ele vai ter outras formas de enxergar a vida, né? Ele vai se desvencilhando, né? Desses maus companheiros que muitas vezes até o influenciavam, né? E vai formando uma nova um novo grupo de amizade que tem melhores influências, que tem melhores hábitos, né? É aí que ele vai conseguindo se desvencilhar mesmo. É verdade, porque até mesmo assim, a pessoa que está fazendo regime numa casa, é difícil você continuar com bons hábitos alimentares, o resto da família todinho só quer comer pizza, pastel É, frito. É bem complicado, não é? a Porque pessoa vira ovelha negra, né? é verdade, aí é É, complicado mesmo. É, aí vamos seguindo nessa linha, então, assim, que a gente está falando sobre essa questão de tratamento e tal. Tem uma pergunta aqui que é uma pergunta interessante sobre a doutrinação dos obsessores. Durante o tratamento espiritual, muitas pessoas que chegam na casa espírita procurando um tratamento, às vezes até para os vícios mesmo, eles estão sendo obsediados. E aí a pessoa perguntou como é que é feita essa doutrinação? Se é que é possível explicar, né? Assim. é possível sim, né? A doutrinação, né? O que a gente chama de doutrinação, né? Na verdade, assim, o espírito sofredor, na verdade, ele é um espírito sofredor, é um irmão nosso, né, que está desencarnado, né, pode ser muitas vezes até um encarnado mesmo, que é um obsessor, né, e ele permanece apegado à matéria, à vida terrena, né. Então, ele nesse momento, se for um obsessor desencarnado, né, é, ele normalmente ele tem muito apego às questões do mundo, às questões da matéria, porque a pessoa poderia perguntar, mas por que a equipe espiritual não vai lá e doutrina ele? Que é muito comum a gente ouvir, né? Por que uma equipe de médiums tem que se reunir para conversar com esse obsessor, interceder por alguém, né? Exatamente por esse aspecto. Como ele ainda é muito ligado às questões materiais, né? O que acontece? A equipe espiritual tem dificuldade de acessar ele. Ela tem muita dificuldade de acessar ele. Então precisa da intercessão mediúnica da equipe de médiums para poder auxiliar nesse papel, né? E o envolvimento desse espírito com esse fluido mediúnico que é da equipe encarnada, que é o choque anímico que a gente fala, né? Quando ele incorpora num médium e ele recebe o fluido do animismo do médium, muitas vezes ele desperta, né? Ele recebe aquelas emanações, né? Por isso que é preciso a intercessão
da equipe de médium, né? E funciona mais ou menos assim, né? Sendo bem simples, né? É como se fosse uma sessão de psicoterapia. Vamos pensar, né? Muitas pessoas já fizeram terapia ou terapia em grupo. Funciona mais ou menos assim, né? Você esclarece aquele espírito, aquela entidade, né? A condição que ela se encontra. Você tenta fazer que ele acorde, que ele desperte para aquela condição de perseguição, de ódio que muitas vezes ele tem, né? E você orienta ele no sentido do equilíbrio, né? Do progresso do espírito dele, para que ele possa se voltar, olhar para as questões íntimas dele, porque ele tem que seguir o progresso individual dele, né? E muitas vezes ele está numa situação assim de ódio tão grande que ele não consegue nem perceber a própria evolução. Ele não percebe o caminho, o poço sem fundo que ele se encontra. Ele fica permanentemente naquela situação de perseguição, por exemplo. Então, quando ele é trazido e é permitido que ele se manifeste, ou através de uma vibração, pelo fluido mediúnico, na equipe mediúnica, né? E a equipe espiritual, ela participa desse processo, né? É ela que sabe, de fato, o que pode ser feito para aquele indivíduo, porque conhece todas as encarnações que ele já teve, né? Então, na verdade, ela dá essa condição, né? Para que esse trabalho seja feito. O que eu queria chamar a atenção nessa questão da desobsessão é que não adianta a gente ir lá conversar com o espírito chamado obsessor, que na verdade é um irmão nosso que está desequilibrado, porque a ponte que liga esse irmão a essa pessoa, ela existe. Foi alguma questão que já aconteceu lá no passado, né? E essa pessoa, ela está ligada nessa condição e ela não consegue se desvencilhar. Vamos dizer que aquele obsessor, né, se alimente desse vício do álcool que a pessoa tem, ou gosta que aquela pessoa seja uma pessoa maledicente, né, que ela entende que aquela pessoa tem que ter maus hábitos e que sempre fique viciada em psicotrópicos, enfim, né? Na verdade, essa ponte não foi rompida. Então, não adianta eu tratar só o obsessor se o paciente mantém os maus hábitos. O paciente tem que entender que ele também tem que procurar a melhorar o seu íntimo, a mudar os seus hábitos para que ele também possa evoluir. Só esse fato, independente da intercessão mediúnica, né, já coloca o obsessor em dúvida. Ele já não consegue ter mais acesso àquela pessoa que ele obsediava, né? Então, é extremamente importante que esse paciente ele entenda isso, que ele também faz parte do processo. Mesmo porque se você pensar assim, se for um obsessor em especial, específico, que esteja assim, atormentando alguém, e que essa pessoa consiga ser tratada, ela também vai receber ajuda, os dois recebem ajuda. Mas Sim. se aquele que está viciado, o viciado no caso, ou aquele que tem algum problema e continua com aquela conduta, o obsessor seguiu o caminho dele, mas vão vir outros, né? Porque se Vão ela. vir outros, exatamente. Inúmeros, normalmente são inúmeros que vão atrás, né? Então, aquele obsessor sai, vem outro, vem outro, vem outro, porque a pessoa não mudou o mau hábito dela. Aqui tem uma pergunta que eu vou fazer junto com outra, assim, relacionada a isso aqui. Porque a pessoa estava pedindo para você falar, explicar o passe virtual. Porque como nesse período nós estamos fazendo palestras virtuais, o passe é virtual, muitas pessoas estão assistindo e não entendem o que é o passe virtual, como é que esse passe é feito, se são os passistas que estão reunidos nas suas casas, se é a espiritualidade que faz o passe sozinha. E eu quero aproveitar, então, assim, eu sei que tem pessoas também preocupadas com a questão do tratamento, à distância, se ele vai surtir efeito também, já que a pessoa está num lugar, um médico está numa casa, o outro está em outra casa. Então, aí você pode responder as duas coisas. Tá.
o que é mais importante assim na questão do passe, né? Eu vou contar uma história que a gente teve há pouco tempo numa sessão mediúnica, né? Tratando de uma situação bem específica, né? Então, o mentor espiritual, ele falou assim para nós, né? Que comentou da nossa dificuldade de locomover aqui nesse mundo que a gente vive, porque aqui é muito denso, né? Esse mundo físico aqui de vocês, ele é muito denso, é pesado. Eu entendo essa dificuldade de vocês ter que se locomover, pegar um carro para se deslocar, atravessar até a cidade, né? E eu achei assim interessante ele se manifestar dessa forma, né? E aí depois ele comentou, né, que para eles, né, isso era muito fácil, porque pelo pensamento, né, eles já estavam habituados a isso, né, então eles se deslocavam de uma forma muito mais rápida, né, sem essa questão desse peso, né, dessa densidade que nós aqui sentimos, né, só nós, né. Então, é isso que é a chave do processo e que a gente precisa explicar isso bem detalhadamente, né. São três agentes importantes no passe virtual e também eles são importantes no passe presencial, né? A equipe mediúnica, os médios, eles no passe virtual, eles se reúnem dessa forma que nós estamos aqui, pelo aplicativo desse de videoconferência, ou Zoom, ou um semelhante, né? Então, todos estão naquele momento, naquele dia, com hora marcada, a gente está, todo mundo, sintonizado e vinculado naquele exato momento, né? É preciso também a sintonia com a equipe espiritual, que vai prestar aquele auxílio. Então, a equipe espiritual é a segunda parte desse processo, ela também está de prontidão, e eu preciso da terceira. A terceira é a receptividade de quem está lá recebendo o passe lá na sua casa, né? Essa pessoa, né, ela precisa estar receptiva. Se ela não tiver, ela não vai receber aquele benefício, né? Então, o que a gente pede, né, sempre, né, ela buscar um recinto que ela esteja mais separada das outras pessoas, mais em silêncio, né? Ela tem que fazer uma leitura preparatória para ela amenizar um pouco a mente, para ela ficar mais calma, né? Ela tem que buscar diminuir um pouco a iluminação onde ela se encontra para ter menos estímulos de tudo quanto é lugar, né? Ficar numa posição corporal confortável, né? Ela precisa ter silêncio interior, ela precisa fechar os olhos, fazer aquela oração que ela está acostumada dentro daquilo que ela acredita, né? Tem que desligar o celular. Não adianta ela ficar passando a mão lá toda hora e desviando a atenção, porque aquilo é um estímulo que retira ela daquele momento de meditação. Então, eu preciso desse conjunto de sintonia. Aí, aquilo que eu estava dizendo lá, que aquele mentor espiritual falou, que eles se deslocam de forma mais fácil, né? Como que é isso, né? Como que funciona isso, né? Aí eu vou chamar, para que as pessoas entendam, como é que funciona a prece. Quando a pessoa ela reza, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a invocação, né? Ela invoca mediante o quê? O homem ele entra pelo pensamento, o que ele faz? Em comunicação com o ser a quem se dirige. Por exemplo, você tem um parente distante e você fecha os olhos, né? E abraça mentalmente aquela pessoa que está distante. Imagina você fechando os olhos e abraçando aquela pessoa. Essa transmissão de pensamento, o que as pessoas do mundo espiritual falam para nós é que isso de fato acontece. A gente, porque não entende. Eles falam, olha, a gente não sabe, por que vocês não entendem? Isso de fato está acontecendo. Então, ou seja, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou transmitindo fluidos meus de carinho, desse afeto, para aquela pessoa que está lá do outro lado, certo? Então, é isso que a pessoa tem que entender. Então, toda vez que a equipe espiritual se reúne e ela mentaliza aquele atendimento, e ela mentaliza doando fluidos para aquela pessoa que está em tratamento, esses fluidos são unidos com os fluidos da equipe espiritual e essa pessoa recebe aquele afeto, aquele atendimento que ela precisa exatamente naquele momento, né?
É por isso que a gente fala que isso é tão forte que se a pessoa pensar coisas que não são boas daquela outra pessoa, ela vai transmitir aquilo também. Essa é uma capacidade que a nossa mente tem e que, infelizmente, a gente ainda não entende muito. E que a gente tem que entender, né? Porque, de fato, ela acontece, né? Lá no passado, né? Isso era muito comum, né? Os apóstolos, eles exercitavam muito isso, né? Jesus, ele pedia para que eles exercitassem, ele fazia isso na frente deles, né? Aí eles pensavam que aquilo era um milagre. Ah, mas você fez um milagre, né? Aí ele virava, ah, mas vocês não acreditam, né? Então, a gente tem que entender nesse poder, nesse magnetismo, né? Essa corrente que a gente chama eletromentomagnética, ela de fato acontece, ok? Certo, eu estava vendo um comentário de alguém que fez aqui, ela está dizendo assim, é como o pensamento, que às vezes a gente lembra de alguém e essa pessoa acaba lembrando da gente também. É exatamente isso mesmo, né? É, Você... a- quem tem a intuição muito aguçada consegue perceber isso com bastante facilidade, né? É muito comum nas mães, né? A mãe, o filho está longe, está com alguma questão, a mãe já sente aquele aperto no coração, né? Houve essa comunicação, né? É porque acaba que a gente exercita isso tão pouco, né? E que a gente tem um pouco de dificuldade mesmo de entender. Mas o que eu oriento as pessoas, né? É fazer da seguinte forma, é um treinamento, né? Você pode fazer todo dia pela manhã, né? Um exercício consigo mesmo, né? Você imagina, você faz a oração dentro daquilo que você acredita e imagina que você está limpando, né? Todo o seu organismo daquelas energias, né? Deletérias que a gente não quer e não gosta, enfim, né? Faz uma limpeza, né? E você também abraça aquelas pessoas ao qual você tem afeto, tem carinho, né? Dedica amor para elas, pensa que você emana naquele momento energias positivas para ela, né? Esse fluxo ele acontece e de fato essas energias elas transitam. A gente infelizmente não consegue enxergar. Ô, Marquinhos, você estava falando, né, sobre essa questão do tratamento espiritual. É muito importante mesmo a gente salientar o compromisso de que daquela pessoa que se dispôs a fazer o tratamento, que ela tem que ter o compromisso com o tratamento. Porque muitas vezes a pessoa chega, como você disse, esperando às vezes que tudo se resolva sozinho, e que esse tratamento não passa por ela mesma, que alguém vai resolver para ela. A espiritualidade, Deus, Jesus, os passistas, as pessoas do centro. E o tratamento, ele depende da própria pessoa, do compromisso que ela tem. Ela tem que levar a sério, da mesma forma que ela começa um tratamento médico tradicional, convencional, o tratamento espiritual precisa desse compromisso. Muitas vezes a gente vê pessoas, às vezes, em tratamento, que na hora do tratamento está até no próprio bar, não é? A gente tem notícias de pessoas que acontece isso. Aí depois a pessoa não consegue, assim, ser bem sucedido e põe a culpa, né, em fatores alheios, assim, né? Deus esqueceu. Aí, então, mas assim, a gente também tem que entender um aspecto que a gente comenta, que é o seguinte, né? Nesse momento é dada a ela essa oportunidade, né? Então, ela precisa entender. Só que muitas vezes, igual você está comentando, ela não tem esse entendimento, né? Ela ainda não despertou para que ela seja precursora dela mesma. Ela vai sair daquela situação, mas ela tem que ser agente ativo daquela situação, né? E às vezes ela não consegue entender, né? Num determinado momento, ou pela dor ou pelo amor, ela vai entender, né? Ela vai conseguir chegar nesse local, né? E vai entender que é ela mesma que tem que fazer. Isso é extremamente importante. Certo. E aí também pegando essa mesma linha aí, né, dos tratamentos, uma dúvida que tem muita gente que já me perguntou também é a seguinte: na hora do passe, o passista que está aplicando esse passe, né, no caso, no passe presencial, porque quando a gente ainda tomava passe presencial, o passista que estiver passando por um problema, que estiver doente, estiver desequilibrado,
estiver inclusive fazendo um tratamento psiquiátrico, no caso, ele pode contaminar os fluidos negativos a pessoa que está recebendo o passe, ou não tem problema? Qualquer um pode dar passe, qualquer um pode receber. Não, não é qualquer um que pode dar passe, não, né? É um pré-requisito do passista, né? Ele ter condições mínimas para exercer aquele trabalho, né? Então ele tem que estar numa situação de condições físicas adequadas, né? Ele tem que estar passando bem, né? É adequado que ele tenha condições morais elevadas, né? Pensamentos elevados, né? Senão ele não tem condições de dar passe, né? É, o passe, assim, só conceituar um pouquinho o passe, porque talvez tem pessoa que não entenda, né, o que é o passe, de fato, né? Ele é uma troca de energia. No mundo nosso encarnado, por exemplo, quando uma pessoa vai e faz uma transfusão de sangue, é fácil, porque é material, ela vai lá e vê, né? No mundo espiritual, é como se fosse uma transfusão de fluidos, né? A gente pega os fluidos da equipe espiritual, né? Eu vou utilizar o aparelho mediúnico do passista, né? Para poder curar aquela pessoa que está recebendo o passe, né? Então, é uma transfusão de fluido vital. Eu vou renovar a força psíquica daquela pessoa, né? Por isso que ele tem que estar numa condição extremamente boa, né? No caso, por exemplo, que você comentou assim, ele tem uma doença, tem alguma questão, né? O Divaldo, ele fala, eu me lembro que numa palestra, ele fala uma questão assim, que é extremamente engraçada, né? Você não deve ter, o passista, ele está ali naquele momento, ele tem uma função. Para ter aquele papel, ele tem que ter aqueles pré-requisitos que eu falei. Ele tem que estar em condições de saúde adequadas, psíquicas, enfim, né? Ele tem que estar, né? É, e, e, e ele não pode ter, naquele momento, a pretensão de salvar o mundo, porque essa não é a função dele. Se ele conseguir salvar a si mesmo, ele já deu um grande passo nesse mundo nosso de regeneração. Então, ele tem que ter o entendimento que a função dele ali naquele momento, né? Se ele não tiver bem de saúde, ele, nas casas espíritas, normalmente ele chega e avisa, fala, hoje eu não estou em condições de aplicar o passe. Aí muitas vezes ele vai receber o passe. Então, o que eu queria, assim, em relação à pergunta, né, se por algum motivo ele, de repente, não percebe que ele está numa condição plena de saúde, né, e se isso prejudica quem está recebendo o passe. Jamais prejudica, porque a própria equipe espiritual, né, já percebe que ele não tem condição de doação. Então, naquele momento, né, a atuação dele ali foi nula. Ou seja, a equipe espiritual pegou os fluidos vitais de outras pessoas que tinham condições e ele, infelizmente, não pôde doar naquele momento, né? Mas, de forma alguma, vai prejudicar. A equipe espiritual não permitiria prejudicar ninguém numa questão de um passe. Agora essa pergunta aqui, a Vanessa ficou muito interessada na resposta, porque é sobre tatuagem. A pessoa que fez aqui, eu não sei se a pessoa que está perguntando, ela já fez a tatuagem ou está querendo fazer, mas ela quer saber, assim, qual que é o entendimento da doutrina espírita a respeito. Se é proibido, o que acontece com quem tatua, se tem vale dos tatuados. É o seguinte, a doutrina espírita ela não condena a tatuagem, ela não condena o piercing, né? Quem condena são os homens, né? Os homens que têm essas criações e condenam, né? Tem algumas religiões que condenam abertamente e tal, né? O que a gente precisa entender é o seguinte: Deus, ele é um ser de amor, né? É um ser de educação, ele educa, então ele não pune. Se ele punisse, né, seria injusto. Então ele leva aquela pessoa para um caminho de evolução. Ele sempre coloca aquela pessoa em condições para que ela vá evoluir, né? Aí vamos pensar o seguinte, né?
o que importa, né, para o espírito que é imortal? É se ele tem um desenho na pele ou se ele tem condições morais. Se ele tem condições morais de elevação espiritual, né, qual que é o problema ele tem uma marca na pele dele, entendeu? Então, é mais importante que ele tenha preocupação com as suas questões morais, com seus valores verdadeiros, né, do que com essas questões, né? O problema não é o que estampa o corpo, na verdade, é que o que está na mente de cada um e no coração. Aquele coração endurecido, não adianta ele chegar lá no mundo espiritual sem tatuagem, porque o coração é bruto, é endurecido, né? Então, essa é uma questão importante, né? Por isso que a gente pergunta, né? Com que roupa eu vou quando eu desencarnar? Pensa, né? Uma pessoa toda cheia de tatuagem, outra sem, né? Todos nós, a gente recebe, quando a gente encarna nesse mundo aqui, a roupa é igual, é o mesmo veículo carnal. Todo mundo é praticamente igual, né? Então, a gente tem que pensar em 3 coisas quando a gente chama essa questão da tatuagem, que eu acho importante, né? Ela pode ser uma questão de memória de vida passada. A gente pega aí, vamos dizer, um indígena que já viveu há muitos séculos, né? E que ele tinha aquele hábito de se pintar todo o corpo, né? Porque ele tinha os momentos de adoração e ele gostava do ritual. O espírito, quando ele desencarna, ele vai ter aquela aparência que ele mais gosta, que ele mais se apegou em todas as encarnações dele, né? Então ele tem aquela aparência, né? Se ele gostava dessas questões do corpo dele pintado, é comum ele trazer para essa vida essas lembranças. Isso fica no campo mental dele, né? E ele, muitas vezes, ele pode fazer isso sem nenhum problema, né? Ele pode também ter um hábito adquirido nessa vida, porque o pai tem uma tatuagem que ele acha bonita, ou a mãe, ou um amigo, ou é alguma coisa, e ele adquire, eu também quero fazer uma, né? Vou colocar o nome dos meus filhos, enfim, né? Todas essas questões, elas são naturais, e a doutrina espírita não condena nada disso, né? O que a gente sempre gosta de comentar são as questões relacionadas à obsessão, né? Na obsessão, vamos dizer que esse obsessor dela encontra ressonância nela para algumas questões que fazem que ela vá depreciar todo o seu corpo físico, né? Descaracterizar ele, para se ridicularizar, né? Para intoxicar esse corpo, para mutilar esse corpo, né? Então, se essa tatuagem ela é fruto de uma obsessão, aí essa pessoa tem que ficar atenta. E pode ser que ela esteja num processo de simbiose com esse obsessor e que ela às vezes não percebe, né? Então, essa obsessão, ela é grave, né? E aí a tatuagem, ela é uma questão que tem que ser vista, tem que se buscar as causas disso, né? Porque é preciso enxergar de outra forma, não como essas que eu falei antes. Certo? Certíssimo. Mudando de assunto agora, qual a explicação espiritual para a existência de gêmeos siameses? Algumas pessoas acham até que aqueles gêmeos que são pregados, né, para quem não sabe, que eles têm, né, são grudados, eles perguntam se tem 2 espíritos habitando um corpo só. Os gêmeos siameses, né, eles são indivíduos, né, que nascem com corpos grudados, né, igual você disse, né, e até mesmo pode ser que alguns órgãos deles, né, sejam grudados ou incomum. Às vezes nasce com um órgão incomum para os dois, né. Aí na visão espírita, né, eles são ligados, né, pelo ódio extremo, né, ou uma afinidade extrema, porque eu posso ter essas 2 situações, né, que gera o que a gente chama de simbiose. Simbiose é uma fusão desses sentimentos. Se for o ódio extremo,
os dois estão tão obcecados nesse ódio, e ele é recíproco, que ele vai fazendo que esses dois espíritos, né, de tanto ódio que um tem pelo outro, e que é o mesmo ódio, né, são as mesmas manifestações, o próprio perispírito deles vai se aproximando e eles vão se fundir, praticamente vão se fundir, né? Se for por um amor ou uma afinidade extrema, é a mesma coisa, né? Um não permite que o outro se afaste e o outro também não aceita ficar longe daquele para sempre. Eles querem esse amor perpétuo e infinito, né? E eles vão se fundindo também, né? Por isso que eu quis colocar essa situação que pode ser amor ou ódio, né? Nessa condição, no momento de encarnação, pode ser que eles venham juntos, né? Para quê? Eles foram alimentando na mesma energia produzida, né? Isso, e às vezes foram séculos, muitos séculos vivendo nessa situação, muitas encarnações, eles não conseguem se desvencilhar, né? Um encarna, procura o outro e se funde novamente, né? E é um circuito repetitivo. Quando eles aparecem nessa encarnação unidos dessa forma, é uma oportunidade. Oportunidade de quê, né? A trajetória desses dois espíritos, né? Ela, ao longo do caminho, ela vai criar entre eles laços de amizade, carinho, vai despertar neles sentimentos de amor, de compreensão um pelo outro, e vai ser o início da regeneração, pelo amor e pelo perdão recíproco. Um tem que entender que não é dono de ninguém, que o outro tem que ter uma vida própria, que tem que ter a liberdade dele, tem que seguir o seu caminho, que é individual, né? E esse caminho de retornar também é longo, porque se eles passaram muitos séculos, né, se vinculando até se fundir, né, o processo de separação também vai ser doloroso, né? De muito tempo que eles vão gastar para voltar nessa condição individual de cada um. Basicamente é isso. Certo. Marquinhos, então, não vai, a gente vai ter que parar agora, a gente tem 2 minutos. 2 minutos para Ok. cair. Aí eu queria que você agradecer, né, que até aceitou o convite da gente para responder. E foi muito legal, porque eu acho que teve perguntas bem importantes hoje, né, que Teve, foram extremamente. bastante úteis para muitas É, pessoas. exatamente. Então, a gente vai combinar né, no mês que vem a gente combina de novo uma Combina um outra data. novo Continuar, retorno. né, Pode com essa contar conversa. comigo, tá? Muito Eu obrigada. agradeço. Você pode encerrar com uma prece aí para a gente, por favor. Obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui para a gente ter esse momento de esclarecimento, né? Agradecer a todos que puderam compartilhar conosco esse momento, né? Ele é único, né? E pedir para que todos continuem o seu caminho, ele é difícil mesmo, ele é o caminho único de cada um, mas a gente está junto, né? Nesse mesmo mundo, vivendo as mesmas experiências, né? E eu acho que cada um, se a gente puder compartilhar um gesto desse, de carinho, né, de atitude que um tem, de experiência que um tem com o outro, a gente cresce, a gente caminha, né, e a gente consegue esse objetivo nosso, né, que é esse crescimento espiritual, tá bom? Obrigado a todos, boa noite, que assim seja, Gente, tá? obrigada. Continue mandando perguntas e sugestões de temas de palestra também. A gente está procurando atender todos os pedidos que estão chegando. E agradecendo mais uma vez a participação de todos. Fiquem com Deus e. Vamos? Olha, gente, semana que vem nós vamos contar com a presença do Dr. Wesley, psiquiatra famoso, conhecido, uma pessoa maravilhosa. Então, não percam a oportunidade de assistir a palestra, a perguntas e respostas da próxima quinta-feira.